Esse podcast tenta levantar as principais questões abordadas na obra Presencias y Miradas del Cuerpo en la Nueva España, coordenada pela doutora em História Stella Roseló Soberon. Sua ótica acadêmica é voltada para obras de caráter investigativo. Procura desvendar aspectos culturais e sociais de uma determinada sociedade a partir de manifestações corporais. Se estrutura em pensamentos antropológicos e sociológicos que foram despontando ao longo do século XIX e XX, como a análise de Friedrich Engels e Karl Marx, que afirmavam que o corpo humano era um fenômeno que só podia ser entendido a partir do contexto social, econômico e cultural de uma determinada sociedade. Para ambos, a natureza humana se fundiriam à praxis social, e assim resultariam e definiriam o verdadeiro sentido da comportabilidade dos homens. A partir da modernidade, se tornou cada vez mais comum o estudo sociocultural, a partir do comportamento cotidiano humano. Antropólogos, sociólogos e historiadores como Max Weber, Horkheimer e Adorno enfatizaram em suas obras a importância cada vez mais relevante do corpo na sociedade humana contemporânea e na história dos homens. Fica evidente se observarmos o quanto a contemporaneidade se torna mundana, ligada ao prazer e ao sexo, e à padronização da estética e da moda. O que a autora quer mostrar a partir disso é que nossos problemas sociais ligados à política, moralidade, religião e outros aspectos sociais são expressos diariamente a partir da conduta e pela representação dos nossos próprios corpos. E é nesse momento que a história desvencilha o prisma unicamente biológico sobre a carne. O corpo, como deve ser, se torna político, se torna produto de sentidos e significados, que correspondem a uma identidade cultural e social que carrega em si códigos históricos encobertos de simbolismos que evidenciam comportamentos ancestrais. Inevitavelmente, a seguir, outros segmentos do comportamento humano começam a ser pesquisados. As sensações, os sentimentos, a parte abstrata do que podemos denominar humano se torna também material científico, pois a partir da articulação e da inter-relação que se dá entre os políticos, observamos que resulta em transformações físicas e, acima de tudo, como as relações sexuais entre esses transfiguram um determinado cenário social. É relevante lembrarmos que essa temática historiográfica, se assim podemos chamá-la, obteve foco apenas com o florescer do Renascimento, com a volta do homem como foco ideológico da sociedade. E mesmo nesse período correspondente aos séculos XVI, XVII e XVIII na Espanha e no mundo hispânico, que representam um apogeu desse viés historiográfico, ainda assim possuímos um acervo limitado de obras que adotem essa característica de estudo cultural. A partir desses documentos, atinamos que, na verdade, as sociedades medievais tinham uma relação tênue acerca da corporalidade e a sensualidade, diferente do que pensávamos anteriormente. O que é, então, a voz? A obra se inicia a partir desse questionamento e se desenvolve em função da expressão vocal humana e seus desdobramentos. O autor desse capítulo, Alfredo Navas Sanches, conquanto possui seus estudos atrelados à cultura, em detrimento à comunicação, não desassocia o fator biológico como uma determinante humana. A resposta para a primeira indagação do autor já obtém uma resposta com uma tendência científica, fisiológica. O som é resultado do ar expelido pelos pulmões, que por sua vez passariam pela laringe e que vibrariam e ganhariam sentido em detrimento às cordas vocais. Entretanto, o resultado gerado a partir desse ato orgânico provoca uma consequência sociocultural. Aristóteles dizia que não é uma especialidade do ser humano a comunicação a partir da vocalidade. No entanto, somente o ser humano seria capaz de especificidades da transformação oral com tanta excelência. E o próprio filósofo já entende a oralidade como um fenômeno que deve ser estudado a partir dessa dicotomia ideológica, fisiologia e cultura. Mas o próprio autor ressalta, essa obra não possui interesse de analisar a linguagem especificamente, mas utilizar os traços linguísticos utilizados na Espanha nesse novo período de reconquista para determinar as características culturais dessa civilização dentro desse recorte cronológico, o qual Sanches particulariza com um povo que ainda resguarda elementos pagãos com fundamentos que estavam circulando na Europa, fortemente naquele momento em que seriam os dogmas cristãos. E de extrema relevância ressaltar a importância da oralidade, nessa época em que a erudição ainda era extremamente precária. A população geral não possuía instrução suficiente para a leitura, portanto a história e a cultura estavam extremamente vinculadas à verbalidade, o que gerava muitas vezes a ficcionalidade. Em síntese, podemos concluir que em uma história contada a partir da oralidade, descreve e distingue as particularidades que está compreendida pelo fenômeno fisiológico da própria fala, mas também ao tempo e ao lugar a qual ela responde.
O capítulo que eu vou abordar agora é os Las Señas de los Novos Hispânicos, Descripciones Corporales, que seria os sinais dos novos hispânicos, descrições corporais, que data do recorte temporal do século XVI ao século XVIII, e abordado pelo autor Rafael Moro Romero, um doutorando de História pela Universidade de Ciências Sociais de Paris. Bom, esse capítulo basicamente fala do como era visto o corpo nesse período na Nova Espanha, numa diversidade social gigante entre índios, mestiços, mulatos, espanhóis, e como era visto esse corpo nesse período. Na Nova Espanha havia uma classificação hierárquica como estrutura social, que era baseada em aspectos sociais, racial e econômico, desde o nascimento, a origem da pessoa, o nível econômico e até mesmo a variante linguística e o elemento jurídico, se eram escravos ou livres. E esse conjunto de elementos determinava o que no capítulo fala do termo qualidade, que seria a qualidade do indivíduo na sua natureza de raça. E isso determinava a posição social do indivíduo na Nova Espanha. Então, no capítulo até fala de uma história de um porto-riquenho que ele chegou na República Espanhola, porque era dividido em República Espanhola e uma República dos Índios. E ele tentou ser membro do eclesiástico lá, um sacerdote. Só que ele era muito mal visto por ser mestiço, bastardo e até pela sua vestimenta. Além disso, da qualidade do indivíduo, né, na Nova Espanha, no capítulo fala muito dos julgamentos, dos tribunais que julgavam o crime de ausência, de, por exemplo, um marido fugir da família e ser condenado por estar ausente. E aí, para identificar esse indivíduo, como não havia fotos, eles falavam dos atributos físicos. Mas nos tribunais não era analisada a qualidade do indivíduo, e sim seus atributos físicos para ser identificada, desde a cor do olho, da barba, do cabelo, o corpo em geral. E através desses processos inquisitoriais, a gente pode ver na Nova Espanha como era visto o corpo e dessa classificação hierárquica. Além disso, o Tribunal do Santo Ofício, que analisava esses julgamentos, ele não analisava a qualidade do indivíduo, e sim somente seus atributos físicos. E a gente pode ver também como era visto o corpo por diferentes classes, desde os espanhóis até os mestiços, mulatos, os africanos e os índios. O capítulo abordado agora chama El goce del corpo, la impercabilidade entre los alumbrados de la Nueva Espanha. O capítulo foi escrito por Adriana Rodrigues, que aponta que o papel da sexualidade é fundamental para a compreensão da época, mas que essa concepção se manteve igual entre os homens modernos e medievais. Logo, a sexualidade era baseada por lei, que validava o que era certo e errado, e toda sua finalidade era para fins de reprodução e principalmente ligado ao matrimônio. Assim, a sexualidade e a religiosidade são quase uma coisa só. Uma hora que a autora coloca que o corpo, geralmente alegre, mas doloroso e difícil. O que ela quer dizer com isso é que a dualidade da sexualidade, que por mais seja prazeroso, tem a dor divina que pelo fato de ser um pecado. Agora, iremos falar do capítulo Corpo e Coração, escrito por Stella Roselho. Logo no início, a autora nos recorda como a saúde e a enfermidade vêm sendo uma preocupação importante da humanidade ao longo de sua história, e como por muitas vezes isso foi relacionado a questões religiosas durante muitos séculos. Neste contexto, Stella introduz uma figura que, contra todos os preconceitos de sua época, ganha destaque como curandeira. Em uma Nova Espanha altamente misógina, Manuela Josefa desempenha seu trabalho de curar pessoas como nenhum outro médico havia feito. Com técnicas alternativas e grande conhecimento do corpo, Manuela desponta na medicina, fazendo com que mulheres fizessem questão de serem consultadas por ela. Ainda, além de contar essa história de luta e merecimento, é possível perceber que a autora também trata, nas entrelinhas dessa história, questões de gênero e como as mulheres tinham suas vidas controladas por homens. Ela ainda lembra de como, mesmo que relutantes à medicina alternativa proposta por Manuela, os médicos da época ainda reconheceram seu trabalho, dando assim mais créditos à curandeira. Por fim, em suas considerações finais, a autora torna a citar como as condições vividas pelas mulheres naquela Espanha eram opressoras, e como o caso de Manuela trazia um marco forte como exceção para essa regra.
Agora tratarei do capítulo El Cuerpo Imperial, escrito por José Luiz Souto, formado em Filosofia e História da Arte pela Universidade Libre de Bruxelas, em conjunto com Fernando Ciarimitaro, pós-doutor em História pelo Eu Colégio do México. Esse artigo trata da representação do rei na arte da América Espanhola. É ressaltado que, apesar da falta de contato entre a arte metropolitana e a arte colonial, a representação da imagem do rei tende a ser a mesma, carregando até mesmo os mesmos significados e símbolos. Além disso, a distância entre a representação do monarca e o comum recebe destaque na discussão através de exemplos discutidos na obra. Um ponto problematizado e discutido pelos autores nesse capítulo é a questão da burguesia em ascensão financiar obras artísticas que representem o rei como figura centralizadora de poder, mas para eles isso não inferia em seu próprio poder. Para melhor compreender a temática do corpo na América Espanhola, recomenda-se a leitura integral do livro, pois tratamos apenas daquilo que era essencial para sua compreensão. Mas algumas discussões apenas pontuadas possuem aprofundamentos extremamente interessantes e pertinentes ao que foi dito. Esse podcast foi gravado por alunos da Universidade Estadual do Estado de São Paulo, do campus de Franca: Bruno Franzan, Daniel Freitas, Gabriel Franco, Marcelo Cardoso e Rodrigo Fernandes.